Há momentos em que você não perdeu a fé. Você simplesmente chegou ao limite. Continua fazendo o que precisa fazer. Continua tentando. Continua dizendo que está tudo bem. Mas por dentro existe um cansaço que ninguém consegue enxergar. E talvez o mais difícil seja justamente isso. Você olha para tudo o que já enfrentou e pensa: eu não sei se consigo continuar. Foi exatamente nesse lugar que Elias chegou. Ele havia acabado de viver uma das experiências mais extraordinárias de sua vida com Deus. Viu o poder do Senhor se manifestar diante de todo o povo. Mas, pouco depois, aquele homem que havia enfrentado uma multidão estava sozinho, fugindo, com medo e sem forças. E isso nos ensina algo poderoso. Até pessoas de fé podem se cansar. Até quem já viu Deus agir pode passar por dias em que a alma simplesmente pede descanso. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Você não precisa fingir força diante de Deus. Ele conhece o seu cansaço antes mesmo que você consiga colocar em palavras. Em 1 Reis 19, Elias descobriu que, quando suas forças terminaram, Deus não terminou com ele. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Elias havia acabado de enfrentar um dos momentos mais marcantes de sua caminhada. No Monte Carmelo, diante de todo o povo, Deus respondeu à sua oração e mostrou que ele era o verdadeiro Deus. Mas a grande vitória não impediu que o medo chegasse depois. Quando Elias soube que sua vida estava ameaçada, fugiu para o deserto. Caminhou por um dia inteiro e, completamente esgotado, sentou-se debaixo de uma árvore. Ali, Elias não pediu riquezas, não pediu reconhecimento. Ele simplesmente queria parar. O homem que havia enfrentado reis e multidões agora estava cansado demais para continuar. E então aconteceu algo que merece nossa atenção. Deus não chegou repreendendo Elias. Não disse: onde está a sua fé? Não humilhou aquele homem por estar abatido. Primeiro, Deus cuidou dele. Um anjo tocou Elias e disse para que ele se levantasse e comesse. Havia pão e água preparados para ele. Elias comeu, descansou e voltou a dormir. Depois, o anjo voltou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Que cena extraordinária! Antes de mostrar a Elias o próximo destino, Deus cuidou das forças que haviam acabado. Isso revela uma verdade que muitas vezes esquecemos. Deus também se importa com o nosso cansaço. Às vezes, pensamos que precisamos imediatamente de uma grande resposta, de um milagre espetacular ou de uma mudança completa nas circunstâncias. Mas naquele momento Elias precisava de algo mais simples. Ele precisava parar, precisava ser alimentado, precisava descansar e depois precisava continuar caminhando. Talvez essa seja uma palavra importante para você hoje. Descansar não significa desistir. Às vezes, o descanso é justamente aquilo que Deus usa para preparar você para o próximo trecho do caminho. Existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto. A pessoa continua trabalhando, cuidando da família, cumprindo seus compromissos, respondendo às mensagens e dizendo: está tudo bem. Mas, quando fica sozinha, percebe que alguma coisa dentro dela está pedindo socorro. Elias nos mostra que ter fé não significa nunca se sentir fraco. Significa saber onde encontrar forças quando as nossas acabam. Talvez você esteja atravessando uma fase assim. Você orou, tentou, esperou e continuou caminhando. Só que agora sente que não tem mais energia para enfrentar outro problema, outra notícia difícil, outra batalha. Então, escute isso com calma. Você não precisa provar sua força para Deus. Ele já conhece o seu coração. Quando Elias chegou ao limite, Deus não exigiu dele uma demonstração de coragem. Deus cuidou dele primeiro.
Existe uma lição muito bonita nisso. Nem todo momento da nossa vida exige uma grande decisão. Alguns momentos exigem apenas que respiremos, descansemos e confiemos que Deus continua presente. Talvez hoje você precise parar de se cobrar tanto. Talvez precise entender que descansar não é abandonar seus sonhos, é recuperar forças para continuar. E existe ainda algo mais profundo na história de Elias. Depois do descanso, Deus o levou até o Monte Horebe. Ali, Elias esperava encontrar o Senhor no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas Deus se revelou em uma voz mansa e delicada. Isso é poderoso, porque quando estamos cansados, esperamos que Deus fale através de algo grandioso. Mas muitas vezes, Ele chega de maneira silenciosa, uma palavra, uma paz inesperada, uma porta que se abre, uma pessoa que aparece no momento certo, uma força que você não sabe de onde veio. Talvez Deus não esteja mudando tudo ao seu redor neste instante. Mas isso não significa que Ele esteja distante. Pode ser que no silêncio Deus esteja cuidando de você. E quando suas forças terminarem, lembre-se de Elias. Deus não terminou com você. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem fingir que está tudo bem. Tu conheces o meu coração e sabes o quanto tenho tentado continuar. Sabes das noites em que o corpo descansa, mas a mente continua lutando. Sabes das preocupações que eu não contei para ninguém. E sabes também das vezes em que pensei que não conseguiria dar mais um passo. Pai, hoje eu não te peço apenas que mudes as minhas circunstâncias. Peço que cuides de mim enquanto atravesso este caminho. Quando minhas forças diminuírem, sustenta-me. Quando o medo aparecer, traz paz ao meu coração. Quando eu não souber qual direção seguir, mostra-me o próximo passo. Ensina-me a descansar sem culpa, a esperar sem desespero e a confiar mesmo quando ainda não consigo enxergar a resposta. Assim como cuidaste de Elias no deserto, cuida de mim. Alimenta minha esperança. Renova minha coragem. Acalma aquilo que está agitado dentro de mim. E quando eu pensar que cheguei ao fim, lembra-me de que tu ainda estás escrevendo a minha história. Eu entrego a ti o meu cansaço, minhas preocupações e tudo aquilo que tenho carregado sozinho. Que a tua presença seja maior do que o meu medo e que amanhã eu possa levantar com novas forças para continuar. Porque eu sei, quando minhas forças terminam, as tuas continuam. Em nome de Jesus, amém. Se hoje você chegou aqui cansado, guarde esta palavra no coração. Você pode estar sem forças, mas não está sozinho. Elias pensou que não conseguiria continuar, mas Deus ainda tinha caminho para ele. Talvez você também não consiga enxergar o que vem depois. Tudo bem, você não precisa conhecer o caminho inteiro. Precisa apenas confiar no próximo passo. Descanse o coração. Entregue a Deus aquilo que você não consegue resolver. E quando chegar a hora de levantar, levante sabendo que aquele que sustentou você até aqui continuará caminhando ao seu lado. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Senhor, renova minhas forças. Que Deus abençoe sua vida, cuide do seu coração e lhe dê forças para continuar. Até o nosso próximo encontro, aqui no Sopro Divino.